Também, como dissemos agora há pouquinho, já há uma maioria, o julgamento ainda não terminou, mas já há maioria formada no Supremo Tribunal Federal que reforça a compreensão, o entendimento de que cabe a estados e municípios tomarem decisões sobre a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes. Por que é que esse assunto foi ao Supremo Tribunal Federal? A partir de uma provocação do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Os ministros estão analisando essa ação após aquelas divergências em recomendações feitas pelo Ministério da Saúde no mês passado. Vocês se lembram, numa transmissão ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que estava suspensa a vacinação de adolescentes que têm entre 12 e 18 anos. As razões não ficaram muito claras, né? Chegou a ser cogitada a interrupção por causa da morte de uma adolescente de 16 anos que tinha sido vacinada em São Bernardo do Campo, no ABC, mas depois, poucos dias depois, aliás, descobriu-se que não havia vínculo, nexo entre a vacinação e a morte da jovem que tinha uma doença autoimune. O relator do caso, no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, já tinha determinado que estados decidissem sobre a vacinação de adolescentes. E agora, o plenário, na sua maioria, pelo menos, não é, Pedro Teixeira, acompanha o entendimento do relator Ricardo Lewandowski e confere a estados e municípios a autonomia para que eles decidam quando e como vacinar os jovens que têm entre 12 e 18 anos. Bom dia, Pedro. Exatamente, Colombo, tudo bem? Um ótimo dia para você e para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira aqui na CNN. O ministro Ricardo Lewandowski já havia determinado que os estados pudessem decidir com relação à vacinação de adolescentes com mais de 12 anos sem comorbidades, isso no último dia 21 de setembro. Agora, os outros ministros no plenário virtual do STF também acompanharam a decisão do relator. Votaram a favor da autonomia de estados e municípios o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Edson Fachin. Essa solicitação, como você bem disse, veio a partir de um pedido do PSB, feito depois que o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Essa decisão do Ministério da Saúde foi dada no dia 16 de setembro e aí no dia 21, alguns dias depois, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que os estados pudessem decidir sobre isso. Essa decisão do Ministério da Saúde veio por conta da morte de uma adolescente de 16 anos que teria tomado a vacina. Alguns dias depois do Ministério decidir sobre a suspensão, o estado de São Paulo e também a Anvisa confirmaram que a morte não estava relacionada com a vacinação. Segundo o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, qualquer decisão que os estados possam tomar ou que a União tenha que tomar sobre a vacinação, ela precisa estar baseada em questões científicas. E na avaliação dele, naquele momento, o Ministério da Saúde não utilizou argumentos científicos, até porque logo depois ele foi desmentido pela Anvisa e também pelo estado de São Paulo sobre a morte desta garota de 16 anos. O ponto principal, já existe maioria no STF para que os estados possam sim decidir sobre a vacinação de adolescentes com mais de 12 anos. É importante ressaltar, apenas uma vacina aqui no Brasil pode ser utilizada para a vacinação deste grupo aqui no país. Eu volto com vocês.